O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é com alegria que a igreja se reúne hoje para celebrar a festa da apresentação do Senhor. Como nós ouvimos na introdução desta celebração eucarística, depois de 40 dias da celebração do Natal do Senhor, nós fazemos a memória desse momento em que Maria e José apresentam o menino Jesus no templo de Jerusalém, justamente porque, para cumprir aquilo que estava prescrito na lei do Senhor. Aqui nós temos um lindo testemunho que deve servir para todos nós. E de modo particular, neste ano de São José. José e Maria eram dóceis, eram obedientes à lei do Senhor. E por isso
levaram seu filho, Jesus, ao templo de Jerusalém, exatamente para cumprir aquilo que estava ordenado na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Essa consagração dos primogênitos ao Senhor está relacionada ao fato da Páscoa dos israelitas, a experiência da libertação da escravidão do Egito, onde os israelitas foram chamados a sacrificar animais e tomar o sangue do cordeiro pascal para colocar em suas casas como um sinal de sua pertença a Deus, sinal de sua pertença ao Senhor. Quando o anjo exterminador passou, as casas dos israelitas foram poupadas e somente os primogênitos dos egípcios morreram pela ação deste anjo da morte. Os primogênitos dos israelitas foram poupados. E assim, irmãos e irmãs, em relação à experiência pascal do povo de Israel, liderado por Moisés, nasceu essa lei de que todo o primogênito de sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Maria e José, portanto, obedientes a Deus, cumprem aquilo que estava na lei do Senhor, um sinal tão importante para nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus, viver a nossa vida em obediência à lei de Deus, viver a nossa vida em comunhão com o mistério pascal de Jesus, o mistério de sua paixão, morte e ressurreição, porque também nós, cada um de nós, pelo mistério do sacramento do batismo, fomos consagrados ao Senhor. A consagração batismal, a confirmação da unção crismal, também nesses momentos sacramentais da vida da igreja, da nossa vida, fomos consagrados ao Senhor. E para viver o nosso compromisso, a nossa consagração batismal, como é importante nós renovarmos o nosso sim à vontade de Deus, aquele sim de obediência à lei do Senhor, assim como Maria e José nos testemunham na festa de hoje. Deus, nosso Pai, acolheu a oferta de Maria e José. Na consagração de Jesus, ali também, irmãos e irmãs, se realizou a consagração de toda a humanidade a Deus. Por quê? Justamente porque o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade no mistério da encarnação no ventre da Virgem Maria. Ele se tornou solidário a nós, solidário a toda a humanidade. Não foi à toa que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta aos Hebreus, esse ensinamento do autor deste livro do Novo Testamento, quando ele diz: irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, a natureza humana, também Jesus participou da mesma condição. Olha a solidariedade do Filho de Deus em relação a nós, homens e mulheres, a nós, pertencentes da raça humana.
os filhos têm em comum a carne e o sangue, mas também Jesus participou da mesma condição. E para quê? Diz o autor da carta aos Hebreus: para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. É por causa da solidariedade com a nossa condição humana, e particularmente a nossa condição pecadora, é que Jesus, o Filho de Deus, também assumiu a nossa humanidade no mistério de sua encarnação. E agora, a nossa humanidade nele é consagrada ao Senhor, é consagrada a Deus, nesse lindo gesto de obediência de Maria e José à lei do Senhor, obediência àquilo que ordenava a lei do Senhor. Que coisa linda, irmãos e irmãs. A festa de hoje é uma festa importante para que também nós valorizemos nossa consagração a Deus, independentemente do nosso estado de vida. Essa consagração que brota do nosso compromisso batismal, essa consagração que nos é motivada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração. Vivemos como consagrados ao Senhor. Isso é graça para todos nós. Por quê? Porque Jesus, Ele verdadeiramente realizou uma solidariedade salvífica em relação a toda a humanidade, para que nós sejamos libertos da escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que nós não sejamos escravos da sedução do tentador, mas que sejamos no mundo um sinal dessa luz salvífica de Deus, cujo nome é Jesus. Como eu dizia no começo desta celebração, hoje também a igreja celebra o dia da vida consagrada. Dentre a multidão dos fiéis cristãos, o Espírito Santo de Deus escolhe alguns irmãos e irmãs para uma vida de consagração especial, uma vida especial de serviço a Deus, de testemunho de fé, esperança e amor. Irmãos e irmãs, que através dos mais diversos carismas do Espírito Santo se consagram a Deus na vida religiosa, em ordens monásticas, sociedades de vida apostólica, institutos religiosos, institutos seculares. Irmãos e irmãs que se consagram inteiramente ao Senhor, assumindo de forma pública os votos de castidade, pobreza e obediência, para que sejam um sinal da luz salvífica de Deus, que é Jesus Cristo, num mundo marcado por tantas, infelizmente, por tantas manifestações de trevas, trevas do ódio, trevas da ganância, trevas da injustiça, da corrupção, da imoralidade. Ali nosso Senhor convida os discípulos e discípulas de Jesus para iluminar essas realidades com o seu testemunho de vida consagrada a Deus. Isso é uma graça de Deus para todos nós, isso é uma graça de Deus para todos os fiéis batizados. Porém, hoje, a igreja quer colocar em destaque a vida religiosa, os consagrados e consagradas de Deus, presentes no mundo inteiro. Nós começamos essa celebração abençoando as velas, justamente porque Cristo é a luz de Deus para a nossa salvação. Mas nós, como essas velas, e sobretudo os religiosos e as religiosas como essas velas, são chamados
a iluminar o nosso mundo com a luz de Cristo. Em obediência à vontade de Deus, em obediência à lei do Senhor, aos mandamentos de Deus, irmãos e irmãs, vamos viver com entusiasmo nossa consagração batismal. Vamos levar para o mundo o testemunho da nossa fé, iluminar as realidades do mundo em que vivemos com a luz de Cristo, pelo nosso testemunho de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida dedicada ao reino de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.